Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo novo você receber. Hoje é mais um vídeo aqui, um pouquinho de rotina. Hoje eu também tenho um curso, vou gravar um pouco pra vocês do meu dia. Agora são... Deixa eu confirmar que horas são, pera lá. Agora são 10h01, exatamente 10h01. Eu tô terminando aqui de fazer alguns recheios, massa de bolo, porque hoje eu preciso começar a adiantar a minha produção, né, que hoje é quarta-feira, pro final de semana, né? E aí tem curso e tudo mais, enfim, bem corrido, e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Nossa, olhando assim parece que eu tô sem nada, né? Mas eu tô de tomara que caia, gente, porque por mais que esteja frio hoje, aqui no ateliê é super quentinho, né? Então eu consigo ficar assim. Mas eu fico muito pelada aqui na parte da frente. Enfim, bora lá trabalhar. Gente, então aqui eu já peguei pra poder começar a fazer as massas dos bolos. Essa aqui é uma massinha Pão de Ló de baunilha, é a 2.0, que é da Escola dos Bolos, né, que é o meu curso online. Usei aqui a emulsão de baunilha pra poder dar uma saborizada. Já tinha brigadeiro aqui também mexendo na panela mexedora. E daí era um brigadeiro de leite ninho, se eu não me engano, e já tinha mais esperando ali. Aqui, ó, o brigadeiro ele já saiu, aqui é um brigadeiro branco para um bolo de 17 centímetros. Ele já saiu da panela, então eu já vou tirar aqui e já vou colocar um de leite ninho para já mexer aqui também. Esse daqui já saiu e aqui, ó, eu já terminei de bater essa massa de 25 centímetros pro nosso bolo, tá? Aqui vai ser um bolo de 25 e dois de 17, sendo uma massa de chocolate e uma massa de baunilha. Então, eu vou finalizar essa massa aqui, já vou colocar pra assar e já vou bater outra de 17 centímetros de baunilha. A gente tem que fazer as coisas super correndo hoje, porque 10h02, né? Então, é super corrido pra dar tempo de eu sair pro curso também. Gente, eu saí da minha produção, agora são 12h30. Tô na correria pra almoçar, vocês estão ouvindo o barulho da panela, né? Não vai ficar pronto o almoço aqui em casa agora, então eu tive que pedir uma marmita com meu pai, que quem não sabe, meu pai também trabalha nesse ramo alimentício. Ele tem uma empresa de marmita, então eu tive que pedir uma com ele pra poder almoçar rapidinho e conseguir sair, porque senão eu ia me atrasar muito. Ai, gente, a vida da confeiteira é difícil, eu sempre chego atrasada nos lugares, por mais que eu não queira. Então eu vou almoçar aqui rapidinho, quando eu estiver indo eu mostro pra vocês. Hoje eu não consegui arrumar minha cama, gente, porque tem alguém aqui que tá capotado, né, Baú? Capotada em cima da cama. Na hora que eu levantei, ficou assim a bagunça, e aí agora que ela decidiu levantar, mas porque eu tô falando com ela. Se não fosse isso, ela estaria dormindo ainda, né, minha gostosa? Oi, gente, eu sou muito gostosa da minha mãe. Gostosa da minha mãe. E aí ela fica deitada o dia inteiro, eu não consigo nem arrumar a cama ainda. Que ela fica aqui, eu fico com dó de tirar. Eu juro pra vocês que eu quase fui no céu agora e voltei. Eu senti Jesus me puxando assim, porque eu enganchei a toalha no piercing e puxei. Gente, mas que dor. Meu Deus do céu. E eu não estava atrasada. Aí eu vou e faço essa proeza de me machucar. Aí eu fiquei uns 10 minutos ali esperando a alma voltar pro corpo pra conseguir andar. Porque tava doendo demais. Mas enfim, agora eu tô indo pro curso e chegando lá eu mostro pra vocês. Já começamos então a nossa aula com a Dani cortando o chocolate. Aí a gente tá utilizando cobertura fracionada porque a gente iria utilizar essa placa de textura para poder fazer o bolo de hoje. Então a gente ia utilizar ali a cobertura fracionada, ela já estava cortando e o nosso bolo estava saindo da prensagem. Esse bolo, gente, foi o vídeo anterior aqui do canal, que eu mostrei para vocês a ganache de limão e a massa manteigada, né? Então a gente deixou ele na geladeira até o dia da nossa aula. Depois chegou a hora aí da gente desenformar ele e conseguir fazer toda aquela decoração de placa de textura e tudo mais. Então esse bolo é um bolo de 15 centímetros com massa manteigada de baunilha e recheio de ganache de limão siciliano, que eu mostrei pra vocês, né, no vídeo anterior. A gente tá tirando ele aí da prensagem. Aqui a gente fez 4 camadas de massa e 3 de recheio. Geralmente a gente sempre faz ali 2, mas como a gente queria um bolo alto, então dessa vez foram 3 camadinhas aí de recheio. E aí, como essa forma, ela era muito alta, a gente teve que fazer uma gambiarra ali embaixo com acetato, pra gente conseguir colocar essa terceira e última camada ali de recheio, né, e a quarta de massa. Então, a gente colocou o acetato só na parte de baixo, exatamente como eu tô mostrando aí pra vocês, a gente tirando. Depois eu já vim aí tirando, né, o acetato depois do descanso que ele teve e tudo mais. Só que aí, como a gente colocou esse acetato depois, então ele deu uma entortadinha ali na parte do recheio, né, porque a gente teve que colocar o acetato por cima da forma. Então, a gente teve que tirar, ele ficou ali com aqueles, não furinhos, mas tipo aqueles vãos, né, gente, ali da massa. E aí depois a gente veio preenchendo ali com chantilly.
O primeiro passo para você poder fazer essa decoração é você fazer uma pré-camada de chantilly nesse seu bolo, só para quando você colocar a placa de textura, essa placa ela grudar, ela não se soltar. Então, assim, não é uma camada muito grossa de chantilly, não é uma aplicação de chantilly. É realmente como se fosse a pré-camada que vocês já estão acostumados a ver aqui nos vídeos do canal. Então, aqui agora a gente veio fazendo a placa de textura, que era pra fazer um bolo que se chama dressed cake, tá, gente? Que é justamente essa placa de textura aí em toda a lateral do bolo. Não vai trabalho de bico, tipo, na lateral, nem espatulado, nem nada. É justamente a placa de chocolate. Então, nessa placa, basicamente, a gente vai jogar o chocolate nela, né? Percebam que ali a gente fez uma limitação da placa na parte de trás dela com uma fita, porque era justamente o tamanho do bolo que a gente ia precisar para essa placa ela não ficar muito alta e acabar ali tampando o trabalho de bico, a cobertura que a gente fosse colocar na parte de cima, né, da quina. Então, a gente só colocou o chocolate até essa parte da limitação, onde a gente havia colocado o papel, né, não é papel, gente, a fita crepe, né, na parte de trás da placa, para conseguir identificar qual seria a altura do bolo que a gente iria precisar colocar e fazer essa placa do tamanho certo. A gente tá usando cobertura fracionada, mas se você quiser fazer com chocolate nobre, pode ficar à vontade, mas tem que lembrar de fazer a temperagem, tá bom? Pra conseguir utilizar. E esse processo é um processo que o chocolate acaba endurecendo muito rápido, ainda mais se estiver em dia frio, como tava aí nesse dia da aula. Então, é legal você fazer esse processo de colocar o chocolate na sua placa quando você conseguir ter a atenção totalmente voltada para esse processo. Se você tá, por exemplo, fazendo isso e depois tá lá prensando o bolo, esperando o chocolate secar, eu não recomendo, gente, porque esse chocolate, quando você coloca ele na placa, ele não pode estar totalmente duro na hora de você aplicar no bolo, porque senão ele vai quebrar. E ele também não pode estar muito molinho, porque senão vai escorrer. Então, ele tem que estar meio que, digamos assim, que no ponto certo, o chocolate, na hora da gente colocar em contato com o bolo. Mas, afinal, qual que é o ponto certo, gente? É quando você vira e ele não tá mole o suficiente pra conseguir escorrer e também não tá duro o suficiente pra conseguir quebrar, tá? Percebam aí nesse vídeo que eu mostrei pra vocês que você ainda vê ele um pouquinho mole na placa, mas não a ponto de quando a gente virar no bolo ela escorrer, tá? Então, quando ele estiver mais ou menos nesse ponto, que ainda tá maleável, você vai ali encaixar todo no seu bolo, tá? E é justamente por esse motivo que é importante ter a pré-camada do chantilly e ele ainda tá um pouquinho molinho, pra garantir que você vai conseguir abraçar esse bolo ali com essa placa, porque se ele estiver muito firme, na hora que você for fazer isso, ele vai quebrar. Então, aqui você vai encaixar bem certinho a placa. Se houver ali excesso de alguma coisinha do chocolate embaixo, você tira, né? Igual eu tô tirando ali pra poder fazer o acabamento. E você deixa ele bem firme, bem rentinho. Depois a gente desceu essa placa, vocês vão ver aí, ó, e ficou dessa maneira. Vai passar uma fitinha na parte de trás pra garantir que essa placa também ela não vai abrir na geladeira, porque conforme vai secando, ela vai soltando. E aí a gente levou pra geladeira pra poder cristalizar esse chocolate. Aproveitamos aqui o chocolate já derretido pra poder fazer algumas decorações, né? Pra pôr na parte de cima. Então, aqui a gente fez alguns arabescos. E aí, nesse momento, gente, pra poder fazer a decoração, vocês podem utilizar o que vocês quiserem. Aqui, a gente poderia ter separado algumas raspinhas, né, rodelas de limão, mas a gente acabou não separando. Então, a gente pegou pra poder fazer esses arabescos mesmo, pra deixar algo ali mais... não mais grosseiro, mas tipo chocolatudo, digamos assim, sabe? A gente fez com os recursos que nós tínhamos, né? Então, diretamente aí no papel manteiga mesmo, pra conseguir deixar esse chocolate bem firminho e conseguir colocar na parte de cima. Então, aí a gente fez alguns risquinhos assim, fez também alguns com a colher, e eles ficaram dessa maneira. E o tempo que a gente fez os arabescos, o nosso bolo já saiu da geladeira. E olha só como ele fica todo esbranquiçado, né? Se ele tá esbranquiçado, é sinônimo que o nosso chocolate ele já cristalizou, então a gente consegue tirar essa placa, que é super fácil de tirar. Você vai tirar esse adesivo que você colocou e ela vai se soltando.
bolo. Se o seu chocolate não tiver cristalizado por inteiro, é claro que ela não vai soltar com essa facilidade. Então sempre prestem atenção, né? Se cristalizou bem, se tá bem firminho. E tomem cuidado na hora de tirar a placa de fato dali, porque senão pode quebrar, correr o risco de quebrar. Então a nossa parte de trás, ela ficou assim, né? Que seria a parte ali do remendo, onde ficou o encontro das placas, né? Se você conseguir medir no tamanho certinho também, ela não vai ficar dessa maneira. Aqui a gente pegou para poder fazer uma chantilly, então estamos pesando aí 130 gramas de chocolate e 38 ml de chantilly, né? 38 gramas, enfim, de chantilly, para poder fazer a chantilly, e ficou esse resultado aí, que foi o trabalho de bico que a gente fez com a chantilly. Pra chantilly de chantilly, gente, ou a ganache de chantilly, enfim, como que vocês conhecem aí, é basicamente misturar o chocolate com o chantilly, tá? E aí eu fiz esse trabalho de bico, eu ia fazer nele inteiro, porém o nosso chocolate, né, a nossa ganache acabou, então não deu pra fazer o trabalho de bico no bolo inteiro. Então a gente decidiu aí colocando algumas raspinhas de chocolate na parte de cima. Essas raspinhas eu fiz com chocolate nobre branco, o mesmo que a gente utilizou no recheio. E agora fica a critério de cada um finalizar ali da maneira que vocês desejarem, né? Eu e as meninas aqui, a gente colocou as raspinhas de chocolate branco, depois colocou os apliques os apliques, né, os que eu acabei de falar pra vocês, eu esqueci o nome, gente. Meu Deus do céu, tô ficando doida. Eu esqueci o nome que eu acabei de falar dos negocinhos de chocolate, arabesco. Lembrei, os arabescos. A gente colocou depois os arabescos ali por cima, pra finalizar também. E esse foi o resultado, gente. A gente acabou colocando também alguns respingos de pó dourado, porque ele tava muito sem graça. Tava todo de uma cor só, sabe? A placa, o trabalho de bico embaixo e em cima, os apliques dos arabescos. Então a gente decidiu tacar pó dourado ali em cima dele com o auxílio do pincel mesmo. Ele ficou assim, esse clima bem gold, sabe? E aí a gente separou esse bolo porque a gente precisava bater uma nova massa de bolo. Então aqui a gente já começou a bater também a massa do bolo dessa vez, que já era pra aula que vem, né? Então aqui estou misturando a manteiga com o açúcar, depois a gente vem aqui acrescentando os ovos um de cada vez. Aqui a gente usa mais ou menos em média de 5 a 6 ovos, né, dependendo do tamanho deles. E aqui também, igual eu tô falando pra vocês, é uma massa manteigada, né, então eu vou deixar a receita aí, porque da última vez eu falei que eu ia deixar, eu esqueci, vocês caíram me esganando em cima dos comentários, porque eu esqueci de deixar a massa manteigada aí na descrição, mas eu vou mostrar ela pra vocês aí no vídeo, aí vocês conseguem anotar, tá? Aí é o resultado da massa já pronta, e aí está a receita, gatinhas. Podem anotar a receita de vocês tanto me pediram, que é a receita da massa manteigada. A gente separou também em duas formas, né? Uma de 15 e uma de 13, se eu não me engano. Essa massa, ela rende bastante, igual eu sempre falo pra vocês nos vídeos, então dá pra fazer aí duas formas. E aí, então, a gente já colocou essas formas pra assar, né, essas massas pra assar, e aí, enquanto tava assando, a gente foi ver os nossos bolos, né. Esse aí é o nosso, né, o meu, da Simone e da Dani,
ficou dessa maneira. Aí os outros são das outras bancadas, né? Então esse daí eu acho que era de doce de leite com abacaxi, se eu não tô enganada. Esse daí era floresta branca. E esse outro aí eu acho que era de nozes. Eu falo acho, gente, porque eu não sou de comer muito bolo, assim, muito doce. Então a gente sempre come o bolo da nossa bancada e acaba não comendo o bolo das bancadas das outras pessoas, né? Então eu nunca sei do que é os bolos, porque eu não quero comer. Mas o nosso daí, depois a gente tirou, né? Eu tava mostrando pra vocês aí a ganache de chantilly, que ela não meleca a mão. O que melecou a mão foi ali a parte do pó de decoração. E aí, depois que a gente tirou foto e tudo mais, pegamos para cortar. E aí, se vocês tiverem dúvida de como faz o corte de um bolo com essa placa, é dessa maneira, gente. Vocês podem aquecer um pouquinho a faca, igual a gente fez, para poder facilitar esse processo de corte, né? Porque aí o chocolate, ele vai deslizando na faca. Então, a faca, ela tava um pouquinho morninha, que a gente esquentou no próprio fogo mesmo. E aí, fica mais fácil de tirar aí a sua fatia. E esse foi o resultado do bolo, gente. Olha a cremosidade desse recheio. Ficou super gostoso, com gostinho de limão siciliano, de chocolate branco. Ficou sensacional. E aí depois a gente tava esperando a massa ficar pronta. Eu e as meninas, a gente tava aí conversando. Eu tava agachada, que eu tava com dor na perna já. A nossa massa ainda tava lá no forno assando. Pra variar, a gente sempre é as últimas a sair da cozinha, porque a gente gosta, às vezes, de ficar até o final, a gente fica conversando. E aí a massa tava aí, ó, eu aguardando a bonita ficar pronta pra poder ir embora. Gente, tô saindo agora. Que frio que tá aqui fora, meu Deus. Deixa eu ir pra casa, que eu ainda tenho que chegar em casa, me trocar, comer, pra poder ir pra academia. Gente, cheguei em casa e olha o que tava me esperando. Que chegou aqui em casa. Vamos ver o que tem aqui dentro? Vamos. Eu já sabia que ia chegar, gente. Que eles haviam me falado que tinha mandado. Mas eu não achei que ia chegar hoje. Achei que ia demorar um pouquinho mais. Eu não sei o que é também, mas eu tô ansiosa pra abrir aqui junto com vocês. Vamos ver. Eu tô gravando com a frontal, então acho que não tá muito boa a qualidade. Eu coloquei vocês na janela. Que demais! Deixa eu virar aqui, gente. Cheguei mexendo com a sua produção. Ai, eu adorei. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Tira um. Ai, que linda! Vamos ver. Gente, a qualidade vai ficar meio cagada porque a luz do ateliê essa hora não é tão boa. Nossa. Calma lá. Vocês viram que eu nem vou na academia mais, né? Eu falei que eu ia, não vou mais não. Vou ver meu brinquedo novo aqui. Ó. Ai, que linda. Nem vi ainda, né? A pessoa nem viu e tá... Ai, que linda. Vamos abrir. Ai, eles colocam esse monte de plástico pra mexer com a nossa ansiedade, né, gente? Nossa! Olha, gente, que linda! Essa aqui é uma de inox.
Ela não é igual a minha de alumínio. A minha brigadeirinha hoje, ela é de alumínio. Essa aqui é de inox. Gatíssima. Olha isso, gente, que coisa mais preciosa. Olha isso. Que coisa linda. Toda de inox. Pessoal da FJ. É a mesma, gente. A mesma da brigadeirinha que eu tenho, a minha colorida. Que tá ali, ó. É deles. Que linda. Essa aqui, ela é de 24 centímetros. Cabem até 10 latas. De 1 a 10 latas. Eu vou gravar um videozinho pra vocês. Melhor, tá? Sobre essa máquina aqui. Porque eu sei que muita gente tem dúvidas de qual que é a melhor. Se é de inox, se é de alumínio. Eu tenho um cupom de desconto pra vocês também. Olha que sensacional. Vem o manual de instruções. Nossa, amei muito. Tô mega ansiosa já pra testar, hein? Tenho produção esse final de semana. Vou usar. Hoje, pra variar, já é o dia seguinte. Eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Mas espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vlog de rotina, não esquece de se inscrever no canal. De deixar o seu like aqui embaixo pra mim, seu comentário me falando o que você achou desse vídeo. Na verdade, não é um vlog de rotina, né, gente? É do curso, mas enfim, vocês entenderam. Esse foi o vídeo, um beijo e até o próximo.